não entendi o que aconteceu. Você consegue, Nayara, compartilhar o seu material em PowerPoint para a gente poder ver se você vai ver, né, embaixo no Microsoft Teams, você vai ver uma setinha, abrir bandeja de compartilhamento. Aí você compartilhar a janela e aí você coloca a sua apresentação, porque mesmo que a gente não te veja, a gente consegue acompanhar a sua apresentação. O ideal é que a gente pudesse, né, te conhecer. Uma pena mesmo, não sei o que aconteceu. Às vezes, nas aulas mesmo, o Teams dá algum problema. Já está perfeito. Papel da alimentação. Você quer, já está na página 1, adicionar. Você quer colocar isso, maximizar? Isso. Está entrando. Para você? Tá ótimo. Para mim está perfeito. Alexandre, para você. Também, professor. Maravilha. Então, boa tarde a todos e vamos começar essa nossa conversa sobre o papel da alimentação no controle do diabetes. Como forma de conduzir essa nossa conversa hoje, eu trouxe 2 tópicos principais. O primeiro, para trazer uma contextualização, uma introdução ao tema da alimentação. Então, eu trouxe os 7 comportamentos de autocuidado em diabetes, que são recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes. E, logo em seguida, eu falarei sobre as características da alimentação para um cuidado adequado do diabetes. E só um breve resumo sobre a minha trajetória. Eu sou nutricionista, atuo aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mestranda do programa de pós-graduação em Nutrição e Saúde, que fica na Escola de Enfermagem, lá no Campus Saúde. Também sou membro do GEPAS, que é o Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde. E eu me graduei em Nutrição pela PUC Minas, e algumas experiências que eu tive e que contribuíram tanto para a construção da apresentação, mas que também falam sobre a minha afinidade com o tema, foram algumas atividades que eu fiz durante a graduação, de extensão universitária. E nessas 2 eu trabalhava com a educação em saúde, do público tanto infantil quanto adulto e idoso. E em alguns desses encontros sempre surgia o tema da alimentação relacionada com o diabetes. Então, é daí que vem a afinidade e as experiências anteriores fazendo práticas de educação em saúde, educação nutricional com esse tema. E para a gente introduzir, então, os cuidados necessários para o controle do diabetes, eu trouxe aqui os 7 comportamentos que são elencados, como eu disse, pela Sociedade Brasileira de Diabetes e que são importantes para o controle do nível glicêmico. O primeiro, que é o que nós vamos explorar mais hoje, que é o comer saudavelmente. O segundo, que eles colocam, que é vigiar as taxas, pensando nesse monitoramento constante da glicemia, para ver como está o controle glicêmico, assim como a prática de atividade física, que também é um outro pilar importante para esse controle do diabetes, assim como o uso constante e correto dos medicamentos que estão recomendados. O quinto pilar é adaptar-se saudavelmente, que diz respeito às mudanças que é necessário que se faça na rotina para que a gente consiga controlar a doença no longo prazo, assim como é importante resolver os problemas. E que problemas que eles trazem dentro dessas recomendações? Que é tanto a hiperglicemia, quando a glicemia sobe demais, ou a hipoglicemia, que é quando ela desce demais. E, por último, o que eles trazem como outro pilar importante para o autocuidado do diabetes é reduzir os riscos de complicações, o que envolve outros cuidados. Então, nós entramos no tópico que fala sobre comer saudavelmente. Antes de adentrar nesse tema, é interessante a gente falar sobre a classificação dos alimentos. Essa classificação ela foi proposta por pesquisadores lá da USP, do NUPEM, que é o grupo de pesquisa deles, e essa classificação ela foi adotada
no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma publicação que data de 2014 e que é vinculada ao Ministério da Saúde, e lá eles fazem a classificação dos alimentos em 4 categorias. E por que essa classificação é importante? Para direcionar o consumo dos alimentos no nosso dia a dia. Porque anteriormente, não sei se vocês se recordam, um parâmetro que nós tínhamos para nortear o consumo alimentar de uma população era a pirâmide alimentar, que falava sobre porções, tantas porções do grupo dos carboidratos, tantas porções de óleos e gorduras, tantas porções de frutas, só que esse conceito causava muita confusão na cabeça da população, não ficava totalmente claro, porque a porção acabava sendo um termo amplo demais. E de que forma que os pesquisadores tentaram reunir, organizar melhor as ideias para direcionar o consumo alimentar das populações, por meio dessa classificação, que é chamada de classificação nova dos alimentos. E eles são divididos em 4 categorias. A primeira é de alimentos in natura, ou seja, são os alimentos que são obtidos diretamente na natureza, sendo provenientes ou de animais ou de plantas. Esses são os alimentos in natura. Avançando, quando os alimentos in natura passam por processos simples de industrialização, como a limpeza, a moagem, a secagem ou até o congelamento, eles já ganham o nome de minimamente processado, porque sofreu processos mínimos para facilitar a comercialização desse alimento e até o preparo deles em casa. E a próxima categoria é dos alimentos processados. São fabricados a partir da adição de sal, de açúcar ou de outro ingrediente culinário. E, por fim, nós temos a categoria dos ultraprocessados, que são alimentos produzidos a partir de ingredientes industriais, são os aditivos químicos. E esses aditivos, eles normalmente têm nomes pouco familiares para quem não é da área da ciência de alimentos ou da nutrição. Então, essa classificação é importante para nortear não só o consumo alimentar da população no geral, mas também de quem tem diabetes. E qual é a proporção, como deve ser o consumo desses alimentos. Antes disso, só trouxe um exemplo aqui para ilustrar qual é a diferença de um para o outro. Então, como exemplo de alimento in natura, nós temos o milho em espiga. O milho processado já é na conserva e o ultraprocessado é, por exemplo, um salgadinho de milho, um chips. Outro exemplo do peixe. O peixe in natura é o que a gente compra mesmo no açougue, por exemplo. O peixe em conserva, enlatado, já vai se caracterizar como processado. E o peixe empanado, como aqueles nuggets que a gente pode comprar congelado, já entram como ultraprocessados. Mais um exemplo, o abacaxi normal, que a gente compra no sacolão, é in natura. O abacaxi em calda já é considerado como processado. E o suco de abacaxi em pó já é um ultraprocessado. E em relação ao consumo deles no nosso dia a dia, é interessante que a gente priorize os alimentos in natura e minimamente processados, que devem ser a maior parte da nossa alimentação. O consumo de alimentos processados e de ingredientes culinários deve ser moderado. E é interessante fazer um adendo aqui sobre o que são os ingredientes culinários. Aqui já entra o sal, açúcar e as gorduras que a gente adiciona para preparar os alimentos. Devem ser usados de forma moderada. E, por último, e não menos importante, nós temos os alimentos ultraprocessados, que devem ser evitados na nossa rotina por conta de todos os malefícios que eles trazem. Não só de diabetes, mas também de outras doenças que estão relacionadas ao consumo desses alimentos. E falando das características da alimentação no cuidado do diabetes, uma coisa extremamente importante é ter a mentalidade de longo prazo, porque não é apenas uma dieta, mas um acompanhamento nutricional. Porque além da gente ter cuidado com o que a gente come e as quantidades que a gente come, é necessário dar atenção a alguns comportamentos e hábitos da nossa rotina que precisam ser incorporados ou então ajustados. A segunda característica importante é o fracionamento das refeições. A Sociedade Brasileira de Diabetes traz essa recomendação que eu descrevi aqui na sua
publicação nas suas diretrizes de 2020, que é fracionar de 4 a 6 refeições no dia, com um intervalo médio ali de 3 em 3 horas para cada refeição. Hoje, essa é uma questão bastante discutida na literatura, mas as publicações oficiais que nós temos trazem essa recomendação. Mas a gente vê, pelo desenvolvimento de outros estudos, pela atuação de outros grupos de pesquisa, pode ser que talvez isso mude lá na frente. Mas, no momento, o que a gente tem é essa recomendação de 4 até 6 refeições por dia, não deixando passar ali de um intervalo maior que 4 horas entre uma refeição e outra, porque isso prejudica o controle glicêmico. Outra recomendação que é feita é em relação à redução das calorias do que a gente consome ao longo do dia. Tanto porque o diabetes mellitus do tipo 2, que é o tipo mais prevalente, cerca de 80% a 90% dos indivíduos que são acometidos por ele têm sobrepeso ou obesidade. Então, essa é uma recomendação que ajuda no controle glicêmico e foi observada, inclusive, em indivíduos que não são obesos. Então, a redução de calorias ela vai beneficiar principalmente indivíduos que têm sobrepeso ou obesidade, mas foi documentado que pessoas que não são obesas também observaram melhor controle glicêmico em virtude dessa redução de calorias. Então, comer menos é mais importante para ajudar no controle do diabetes. Outra característica é em relação ao consumo de pães, massas e cereais. O ideal é que no dia a dia que se dê preferência ao consumo de pães, massas e cereais integrais, porque esses alimentos serão ricos em fibra e a fibra, por sua vez, ela vai auxiliar nesse controle glicêmico. Portanto, não é necessário cortar qualquer e todo tipo de pão, massa e cereal da alimentação, contanto que haja uma atenção à qualidade desses pães, massas e cereais, dando preferências aos que são integrais, que serão ricos em fibra. Outra característica importante diz respeito ao consumo de frutas. É uma coisa também que muitas vezes gera dúvidas na cabeça, porque alguns dizem que já não pode comer fruta, outros dizem que pode comer à vontade. Então, a moderação aqui acaba sendo uma palavra-chave para definir como deve ser o consumo de frutas, e é uma coisa que é analisada assim, muito individualmente. Mas sempre que um indivíduo for consumir fruta, é interessante que ele opte por comê-la com bagaço, como a laranja e a mexerica com bagaço, para a gente não descartar essa parte que normalmente ela traz uma grande quantidade de nutrientes. E também é ideal que se evite sucos, mesmo que sejam naturais, porque eles tendem a concentrar uma quantidade maior de carboidrato e isso pode ocasionar um descontrole glicêmico. Portanto, é ideal preferir as frutas ao suco. E também outra coisa que ajuda muito a controlar os níveis de glicemia é fazer o consumo das frutas acompanhados de sementes. Quais sementes são? Aveia, chia, linhaça, psyllium, semente de abóbora. São alimentos que nós podemos incorporar na rotina para ajudar no controle do diabetes. Outro pilar importante é o consumo de vegetais, que muitas vezes gera bastante dúvida também, porque uma fala muito comum é dizer que não pode comer o que dá debaixo da terra. Isso é um mito, a gente pode sim incluir os alimentos que dão debaixo da terra, como cenoura, beterraba, as batatas, e a palavra-chave também vai ser a moderação, para a gente não exagerar demais no consumo desses alimentos, e os que nós devemos dar preferência são aos folhosos e aproveitando os talos dos alimentos, porque eles são partes bastante nutritivas e que normalmente vão para o lixo, deixando de ser aproveitadas na nossa alimentação. Então, é legal, além desse consumo de vegetais, criar o hábito de aproveitar o talo, as cascas dos alimentos, porque são partes bastante nutritivas. Outra característica importante é pensando no padrão de consumo das carnes.
recomenda-se que haja uma alternância entre carne bovina magra, peixe e as aves sem pele, porque a pele das aves tende a acumular uma grande quantidade de gordura. Porque quando a gente pensa no controle glicêmico, no controle do diabetes, evitar outras complicações, não é só o carboidrato que precisa de atenção. A gente tem que ter atenção à quantidade e à qualidade da gordura que nós consumimos. Então, a gordura saturada, ela, em uma pessoa que já tem o diagnóstico de diabetes, tem um consumo elevado de gordura saturada, isso pode predispor o indivíduo a outras complicações que podem vir associadas ao diabetes, como as dislipidemias. Então, uma forma que nós temos de evitar que isso aconteça é priorizando comer as aves e carnes mais magras. Assim como é necessário consumir ocasionalmente as vísceras, as carnes mais gordurosas e os embutidos. Então, a gente vê que não é necessário olhar só para o carboidrato, mas a gordura também é importante. Outro grupo de alimentos que nós temos alguma observação também é em relação aos iogurtes. Recomenda-se que os iogurtes ou os leites fermentados, eles sejam feitos a partir de leites, no mínimo parcialmente desnatados, sejam naturais ou com adoçantes, sem a adição de açúcar. Então, é importante a gente olhar para a lista de ingredientes do iogurte, porque, normalmente, quando nós vamos analisar a característica de um alimento, a gente tende a olhar para a tabela nutricional. Mas o mais importante, que diz mais sobre a qualidade do alimento, é a lista de ingredientes. Então, se na lista de ingredientes nós vemos que tem alimentos mais conhecidos, tem aqueles nomes estranhos que eu mencionei lá no início dos aditivos químicos, é um bom indicativo de que o alimento ele é de boa qualidade. Então, na hora de consumir iogurte, é importante olhar o rótulo dele para se certificar de que ele não tem adição de açúcar e que ele foi feito com leite, no mínimo, parcialmente desnatado. Ou então, desnatado também acaba sendo uma boa opção nesses casos. O consumo de queijos é bem parecido com a lógica que nós usamos para o iogurte, então é fundamental escolher queijos cremosos com menos gordura ou então queijos de massa mole com baixo teor de gordura. Exemplos de queijos com essas características: o queijo Minas Frescal, o requeijão light, uma ricota ou o cottage. São exemplos de queijos que têm essas características e que podem ser usados por indivíduos que têm diabetes, auxiliando no controle glicêmico. O uso de açúcar. É necessário evitar o acréscimo de açúcar às refeições, mas é importante ter muita atenção aos alimentos industrializados, que por conta dos nomes estranhos, eles tendem a não ser identificados por nós, e aí tem açúcar escondido naquele alimento. Então, até como forma de nortear isso no dia a dia, como que nós podemos identificar se o alimento tem ou não açúcar escondido? Por meio de todos esses nomes aqui. Então, toda vez que surgir algum nome desses aqui, significa que aquele alimento ele tem adição de açúcar. Isso acontece porque a adição de açúcar ela depende muito do alimento, da característica que nós não queremos alterar durante o processo de industrialização. Então, por isso, o açúcar é usado de várias formas diferentes. Muitas vezes, por conta da sua composição química, da característica desse açúcar, ele vai receber nomes diferentes, mas é açúcar do mesmo jeito e são metabolizados pelo nosso corpo da mesma forma, podendo causar um descontrole glicêmico. Então, é necessário ter atenção à presença de sacarose, frutose, maltodextrina, lactose, galactose, maltose, manitol, dextrose, agave, xarope de glicose, xarope de milho, xarope de malte, xarope de agave, xarope de guaraná, extrato de malte, açúcar invertido ou amido modificado. Além de todas essas opções, sempre estão surgindo outras novas. Então, é necessário ter muita atenção, como eu falei, à lista de ingredientes, porque ela diz muito mais
sobre a qualidade de um alimento do que a tabela nutricional per si. E já que estávamos falando de açúcar, como que pode ser feita a substituição do açúcar na alimentação? Por adoçantes. E quais são boas opções para incluir no dia a dia? Nós temos o xilitol, o eritritol e a estévia. Por que eles são os melhores? Primeiro, pensando na natureza deles, que são adoçantes mais naturais. Eles não são totalmente manipulados e fabricados na indústria. E pensando que eles são as opções que vão causar menos efeitos adversos à saúde. Porque alguns adoçantes, eles vão prejudicar o funcionamento do nosso corpo, ou até podendo causar outros problemas, como um adoçante muito comum, que é o ciclamato de sódio, que normalmente é o açugrino, que é o nome comercial que às vezes aparece nele. E ele, pelo próprio nome, ciclamato de sódio, ele diria que ele tem sódio na sua composição. Então, o consumo excessivo e constante desse adoçante pode elevar o sódio e a pressão arterial. Então, pensando em outros também que têm efeito cancerígeno, outros que vão prejudicar o equilíbrio do nosso intestino, as melhores opções que temos hoje são xilitol, eritritol e estévia, podendo também ser encontradas no supermercado, nas lojas, uma mistura entre esses adoçantes. Muitas vezes para melhorar o sabor, porque o xilitol, ele é um adoçante que já não deixa aquele sabor residual, aquele sabor amargo quando é adicionado às preparações. Mas ele tende a ser mais caro, assim como o eritritol. Já a estévia, ela é mais barata, mas ela deixa um sabor residual. Então, uma forma de equilibrar tanto o sabor quanto o custo do adoçante é fazendo as misturas. Então, pode ser que a gente encontre elas, e é basicamente por esses motivos que eu expliquei, que são boas opções para o dia a dia. Outra característica importante da alimentação é o consumo de chá. Eles podem ser usados, especialmente após o consumo de alimentos muito doces, como o chá de canela, o chá de pata de vaca ou o chá verde. Eles entram como coadjuvantes, eles não podem substituir o uso de remédios, como eu já vi alguns chás que têm um nome comercial de insulina. Aí as pessoas podem fazer essa confusão de, se eu tomar o chá, às vezes eu posso substituir o remédio. Então, os chás, eles entram como coadjuvantes, não são os atores principais desse controle glicêmico. E um outro pilar importante, foi o último que eu trouxe, que é em relação à hidratação adequada. Porque, especialmente em casos em que estamos buscando o controle glicêmico, um indivíduo que ele tem diabetes descontrolado, ele é um paciente que tende a urinar mais, que é o que a gente chama de poliúria. Por conta disso, a hidratação adequada é extremamente importante para manter o balanço corporal e o funcionamento do corpo adequadamente. Nós não temos uma recomendação específica para diabetes, pensando no consumo de água. Mas, para indivíduos adultos, a recomendação que nós temos é multiplicar 35 ml pelo peso corporal atual, para a gente encontrar a quantidade mínima diária para manter a hidratação adequada. E, nesse caso, a hidratação pensando principalmente em água. O chá não vai substituir, não vai ser abatido nessa quantidade total, nem outras bebidas que possam ser consumidas ao longo do dia. Isso aqui é de água mesmo, água mineral. E como forma de ilustrar essas recomendações, eu trouxe aqui de forma mais palpável na rotina, que é pensando no prato saudável que pode ser adotado tanto no almoço quanto no jantar. Então, como é a divisão desse prato saudável? Dividindo ao meio, nós temos aqui a metade desse prato sendo preenchidas por vegetais crus e cozidos. E aqui entram todos os vegetais coloridos, e é interessante que se faça a combinação de, no mínimo, 2 cores diferentes. Ou uma folha, junto com um legume cru e cozido. É interessante que haja sempre esses diferentes alimentos na hora de montar a metade do prato, que é formada
ou vegetais. Já que a metade da metade, ela é formada pelos carboidratos. Aqui com o adendo que eu mencionei, de optar pelas versões integrais, e como opções de carboidratos para preencher essa metade da metade do prato, nós temos o arroz, o macarrão, a farofa, batata, mandioca, angu, cará ou inhame. E aqui a gente observa que não é só o arroz, o macarrão, que é o que normalmente a gente associa aos carboidratos. A batata, a mandioca e esses legumes aqui brancos e amarelos, eles entram no grupo do arroz por conta de suas características nutricionais, que se assemelham mais com o arroz do que com os outros vegetais que estão aqui nessa metade do prato. Então, eles entram aqui. E é possível até fazer a combinação de 2 carboidratos diferentes no prato. Às vezes é um dia que vai ter arroz e vai ter batata. Pode-se combinar os 2 no prato, sim, contanto que respeite esse espaço aqui, de 1/4 do prato, da metade da metade. Então, um pouquinho de arroz e um pouquinho de batata seria uma possibilidade para uma pessoa que às vezes quer comer 2 carboidratos diferentes no mesmo dia. E aqui, a última metade da metade, o outro 1/4 restante do prato, ele é formado pelas proteínas, tanto proteínas animais quanto as proteínas vegetais. Como exemplo das proteínas animais, nós temos aqui carne, peixe e ovos, como eu falei anteriormente, dando prioridade aos cortes que são mais magros e que contêm menos gordura. São boas opções. E principalmente a gordura visível. Tem carne que nós batemos o olho e vemos a quantidade de gordura que tem nela. Então, além da pele, das aves que eu falei, é interessante que a gente tire a gordura aparente das carnes e dos peixes. E a proteína vegetal, que também vai compor esse 1/4 restante do prato, ela pode ser feijão, lentilha, a soja, o grão de bico ou a ervilha. E é interessante que haja uma variedade, porque o brasileiro tende a ficar só no arroz e feijão. E aí, além do feijão, aqui a gente tem outras leguminosas que podem ser exploradas na nossa alimentação, porque elas vão conter fibras, vão conter outros compostos importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, vale a pena a gente trazer essa variedade, as outras opções para sair da mesmice. Não só com as leguminosas, mas com todos os alimentos que compõem a nossa alimentação. Porque alimentos diferentes são nutrientes diferentes e compostos diferentes para o nosso corpo. Então, essa variedade, ela é extremamente importante. E agora, como forma de dar ênfase no que é mais importante, quando a gente pensa na alimentação para o controle do diabetes, o primeiro pilar é, quanto mais natural, melhor. Então, aquela comida que a gente compra e prepara em casa, ela tende a ser a melhor opção para o nosso dia a dia, ou uma comida que nós compramos prontas, mas que ela é uma comida caseira, não é uma comida totalmente industrializada e processada. Assim como é importante cuidar tanto da qualidade como da quantidade dos alimentos, porque nós vimos nos exemplos anteriores como esses 2 quesitos são importantes quando a gente pensa na escolha dos alimentos que vão compor a nossa alimentação e a nossa rotina alimentar. E por último, mas não menos importante, para quem tem diabetes, faz o uso de medicamentos ou até de insulina, é interessante ter atenção ao intervalo entre as refeições, não ultrapassando o intervalo de 4 horas, entre 3 a 4 horas é um limite que nós temos para o intervalo entre uma refeição e outra, para não prejudicar o controle glicêmico. E como leitura sugerida, eu trouxe alguns documentos tanto da Sociedade Brasileira de Diabetes, como do Ministério da Saúde, que podem ajudar a aprofundar um pouco mais esses conceitos que eu apresentei hoje. O primeiro documento é o do autocuidado e diabetes em tempos de Covid-19, que foi um documento publicado no ano passado, logo no início da pandemia,
para orientar o autocuidado do indivíduo que tem diabetes, e esse documento ele explora todos aqueles 7 pilares que eu apresentei lá no início do autocuidado. Então, vale a pena a leitura. É um material de leitura simples, que ele foi feito para público leigo, então é um material com cerca de 40 páginas, com fonte grande, então é de leitura bem rápida. E o outro, que também foi feito para público leigo, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Como eu falei lá no início, que o guia ele traz essa divisão dos alimentos nos 4 grupos e fala como deve ser a nossa alimentação no dia a dia. Ele já é um documento um pouco maior, salvo engano, tem 150 páginas, mas ele explora com grande profundidade as características recomendadas pensando na alimentação da população brasileira. Então, são leituras bastante válidas e que vão complementar bastante o que eu apresentei hoje. E agora eu abro para possíveis dúvidas, questionamentos. Nayara, é a Alexandra, tudo bom? Oi, Alexandra, tudo bem? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua palestra, né? Ela foi bastante interessante, eu acho que não só para os portadores, né, de diabetes, como para o público em geral, né? Foi bastante interessante. Eu só queria, antes de abrir para as perguntas, eu só queria colocar um comentário, né? Que essa palestra, ela faz parte das ações de extensão, né, do projeto que está sendo desenvolvido na UFMG, com a participação de diversos professores e pesquisadores, né, de diversas unidades, né, a Escola de Engenharia, o Instituto de Ciências Biológicas, a Escola de Veterinária, né, e que tem essas ações de extensão no sentido de promover eventos, né, visando prevenção, diagnóstico e controle da diabetes. Né, esse projeto tem essa característica. Né? Então, a palestra da Nayara ela foi o primeiro evento, né, nesse sentido, e que eu acho que ele foi bastante interessante, né, nessas ideias, né, desse projeto. Agora, então, abrindo para perguntas, se alguém tiver algum comentário, dúvidas, sugestões. Sim, é uma das questões que hoje são mais documentadas, porque por conta dos mecanismos fisiológicos que envolvem esse consumo de fibra. O que acontece? Especialmente com a fibra com característica mais solúvel, que se misturam com a água, lá no nosso intestino delgado, essas fibras em contato com os fluidos intestinais, elas vão gelificar, aumentando a sua espessura, e essa espessura aumentada, ela atua como uma barreira física na absorção tanto de glicose como de gordura. Então, quando a gente pensa no diabetes, uma questão fundamental é a gente controlar a velocidade com que o açúcar vai chegar no sangue. E quando nós fazemos esse consumo de fibra, por conta dessas características que eu apresentei, que vão acontecer lá no nosso intestino delgado, o açúcar vai sendo absorvido mais lentamente. E por conta disso, acaba sendo um mecanismo benéfico. Dessa forma, as fibras elas são grandes aliadas no controle glicêmico. E aí as fontes de fibra, só para complementar, podem ser aveia, chia, linhaça, psyllium, os próprios cereais integrais, os vegetais com cascas, talos e sementes, são as partes que normalmente tendem a ter mais fibra, assim como as leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilha. Então, priorizar o consumo desses alimentos na rotina de quem deseja fazer o controle glicêmico é fundamental. E não só de quem deseja fazer esse controle glicêmico, mas para qualquer pessoa, porque isso é benéfico para a população no geral. E normalmente as fibras acabam não sendo tão consumidas assim. Então, é uma questão importante não só para o controle do diabetes, mas para a manutenção da saúde e prevenção de outros agravos. Mas alguém teria alguma pergunta? Senão eu tenho.
É uma das questões que eu comentei lá no início, de que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda esse fracionamento de 4 a 6 refeições do dia, então isso seria incompatível com o jejum, mas que pode ser uma coisa que mude daqui para frente. E, assim, é uma coisa que é analisada individualmente, pensando no contexto de saúde de cada indivíduo, no medicamento que o indivíduo usa, nos horários que ele toma o medicamento. Então, assim, hoje o que nós temos assim, de publicação oficial para nos resguardar é a publicação da Sociedade Brasileira de Diabetes, que não recomenda o jejum. Mas pode ser que isso mude daqui a algum tempo, em virtude dos estudos novos que vão surgindo. Até porque, para dar um posicionamento a nível populacional, eles gostam de fazer a meta-análise dos estudos, analisar direitinho e ponderar todos os riscos. Por isso que hoje a recomendação que nós temos é o fracionamento de 4 a 6 refeições por dia, atualmente, mas ainda não é uma coisa permanente. Pode ser que isso mude daqui para frente, mas atualmente o que nós temos é essa recomendação de indivíduos que têm diabetes que não se faça o jejum. Mas, como eu disse, é muito individual também, devendo ser analisado caso a caso. Uhum. Principalmente quando um estágio inicial ali de pré-diabetes, quando há uma introdução aquela introdução inicial dos medicamentos, a gente fazendo o controle nutricional e no estilo de vida, pensando em atividade física também, controle do estresse, que também ocasiona o descontrole glicêmico, já há casos que é possível reverter. Inclusive até experiências pessoais de pacientes minhas que tinham recebido recentemente o diagnóstico de diabetes, mas com as mudanças que nós fizemos na alimentação, nós conseguiram cortar o remédio, diminuir a dependência de remédio e voltar ao estágio ali que não é considerado como diabetes. Então, especialmente no início, essa reversão é possível sim, de às vezes não precisar de nenhum tipo de medicamento. Mas quando já está no nível mais avançado, quando o indivíduo já tem outras complicações associadas, quando tem o excesso de peso associado, então essa diminuição do uso de medicamentos acaba sendo mais difícil. A diminuição pode acontecer, mas a eliminação por completo pode ser que não seja possível se já está num nível mais avançado, se já tem muitos anos de diagnóstico de diabetes. Mas quando está no período inicial, é possível sim que haja essa regressão por completo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante e por colaborar no projeto de extensão também. Nayara, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que fica em relação ao consumo de bebidas alcoólicas para os diabéticos? Excelente pergunta. Uma questão que ela é bastante debatida, assim, pensando até nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Para uma pessoa que já consome bebida alcoólica, não que seja seguro ou saudável consumir bebidas alcoólicas, mas um nível que é considerado como limite ali é de cerca de 30 gramas de etanol dia. E isso dá 2 latinhas de cerveja, ou então, às vezes, até uma dose de cachaça ou de alguma bebida destilada. E é importante frisar essa questão de quem já consome, um nível que vai ser menos prejudicial é limitar ali até 30 gramas de etanol e não fazendo o consumo por dias seguidos, fazendo em dias alternados, para que haja a metabolização adequada desse álcool e tudo que precisa acontecer a nível hepático. Mas para uma pessoa que já não consome, é ideal que ela permaneça não consumindo.
mas vamos falar de cenário ideal, seria, de fato, não consumir nada de álcool. Mas para uma pessoa que já consome, que tem dificuldade de cortar de vez o álcool da rotina, é interessante que fique ali perto daqueles 30 gramas de etanol dia que eu falei, que já vai ser menos prejudicial do que um consumo maior que isso. Mas não há consumo, não há nível saudável de consumo de álcool. Tanto que é mito uma frase que sempre circula, dizendo que uma taça de vinho faz bem para o coração. O álcool, só pelo fato de ter o álcool, já vai ser um alimento que não vai ser saudável para o nosso corpo. Então, é isso que nós temos de recomendação. Para quem consome maiores quantidades, reduzir bastante ou possível cortar. E para quem já não consome, é ideal que não consuma mesmo, porque o álcool, per si, não faz bem à saúde. Mesmo que a bebida tenha outros compostos que vão ter efeitos interessantes, mas a presença do álcool já prejudica ali a qualidade daquela bebida. Muito obrigada. Aqui também no chat eu também não tenho mais nenhuma pergunta. Então, se alguém não tiver mais nenhum comentário, eu gostaria de mais uma vez agradecer, Nayara, pela sua disponibilidade, pela sua excelente apresentação, que eu acho que ela foi muito boa, né? Tanto para portadores como não portadores de diabetes. A ideia é que a apresentação vai ficar disponível no nosso canal, para quem não teve a oportunidade, né, de assistir ao vivo, para que, né, a gente cumpra nosso papel, né, da divulgação nesse sentido de prevenção da diabetes. Professor Herman, mais algum comentário? Queria agradecer também a disponibilidade da Nayara ao programa, que ela está vinculada da UFMG. Esse é o início, né, do projeto que nós estamos coordenando com vários parceiros, como foi dito pela Alexandra. Nayara convido não só como palestrante, mas fazer parte desse projeto. A gente não teve a oportunidade antes, né, de conhecê-la, mas agora você faz parte, a Sandra, fazer essa mediação. Nós vamos, disponibilidade ano que vem, com a redução das medidas restritivas emergenciais, a gente vai poder tomar outras iniciativas que estão no nosso plano, foi aprovado pela Câmara do Departamento de Engenharia e Metalurgia de Materiais, de iniciativas no campus da Pampulha, já com atividades presenciais de conscientização. Enfim, é um universo de atividades que a gente tenta mobilizar para levar para a sociedade parte do que a gente, como, né, servidor público e também instituição, autarquia pública, a gente tem como responsabilidade, né, na extensão. E agradecer principalmente a Sandra pela indicação da Nayara e agradecer a todo mundo que participou e convidá-los já para ficar atentos ao canal que agora foi constituído pela Isadora, a nossa responsável de TI, entre outras milhares de atividades, para a gente poder ficar, disponibilizar para a sociedade. Eu estou gravando, eu vou colocar disponível assim que concluído, eu vou disponibilizar para vocês poderem acessar no YouTube qualquer hora, tá, Nayara? Muito obrigado. Tá, joia. Eu que agradeço demais pelo convite, foi ótimo ter essa conversa com vocês aqui hoje e fico à disposição para eventuais parcerias, ainda mais com o retorno das atividades presenciais, estou à disposição para a gente dar continuidade a esse projeto e levar esse conhecimento a mais pessoas. Excelente, obrigado. Vou encerrar, então. Muito obrigado a todos pela participação.